Oi, gente, está começando mais uma Ana Kaline entrevista. Muito calor em São Paulo. A gente vai saber como é que está o Rio de Janeiro. Nosso convidado fala diretamente de lá e é um especialista em vendas consignadas. A história dele é muito interessante. Você vai conhecer um pouquinho dela a partir de agora. Eduardo Xavier, tudo bem? Como é que está o Tudo Rio de bem? Janeiro? Continua lindo? Continua lindo e muito quente. Exageradamente Falou. quente. Aqui Você eu nasceu aonde aí? Você é carioca da Gema mesmo, da capital? eu sou nascido, eu nasci aqui no Maracanã mesmo, né? Do lado do Maracanã ali. Minha família é daqui, né? E eu, no final das contas, eu morei em muitos lugares, né? Assim, em outros países também, mas no final das contas eu acabei vindo morar no Maracanã, então eu tô aqui no Maracanã ainda. Eu E sou como do é que foi Rio. tua infância? Como é que foi a vida do Eduardo na infância aí no Maracanã? Ah, foi uma boa infância, assim, né? Os meus pais não eram, assim, acho que foi tranquilo, assim, não teve grandes coisas, não. Acho que foi bem. Desculpa, desculpa, estou muito nervoso. Eu vou Imagina. me colocar. Assim, a minha família foi tranquila, assim, a minha avó, ela veio da Bahia, né? Então, ela, assim, tranquila entre aspas, né? Ela teve uma certa dificuldade, assim, né, para criar a minha mãe e as minhas tias. E essa dificuldade passou um pouquinho para minha mãe, mas a minha família sempre foi muito sólida ali, então, assim, eu não senti muito. Acho que eu fui uma criança feliz, assim, né? Apesar de ter tido algumas dificuldades e tal, mas foi uma infância muito boa aqui. Teus pais faziam o quê? Ou fazem o quê? Olha, a minha avó, ela era costureira, né? Eu lembro de eu pequenininho ainda ali aqui na Praça da Bandeira, né? Tinha algumas confecções ali, a minha avó trabalhava ali. Eu lembro de eu pequenininho andando ali no meio das costureiras ali. E a minha mãe, até assim, na fase dela, que eu acho que ela tinha 20 e poucos anos, assim, que aí ela passou uma fase difícil, ela até foi revendedora, né, assim, de lingerie, joia, né? Ela era. É engraçado isso, né? Porque né, nem dei conta. Depois que eu fui olhar, assim, tipo, isso é um negócio antigo, né? Assim, e quase todas as famílias, tem muitas famílias no Brasil que vivem disso mesmo, né? Então, isso tem a ver com a minha história, né? Assim, eu achei interessante isso. E foi acidental, porque eu trabalhei em outras empresas, trabalhei em outros segmentos, né? Até o momento que eu me encaixei nessa parte. Porque, assim, a venda consignada que eu falo é aquela venda consignada da venda porta a porta, né? Dessas que você Uhum. tem um distribuidor que trabalha com revenda, né? Não digo aquela venda consignada de livraria, né? Assim, que a editora deixa consignado com uma, entre aspas, Saraiva da vida, e aí vai lá e pega o livro e tal. Esse é um modelo de venda consignada, sim, mas é um modelo mais simples, né? Menos complexo, né? Esse da venda consignada, de venda porta a porta, ele é um trabalho de multidões, né? Aí é mais. Agora, você queria ser o quê quando você era mais novo? Eu Você queria ser um pensava em ser o cientista. quê? Eu queria ser um cientista. A Jura? verdade era essa. Por quê? Por quê? Ah, mas eu queria ser um químico cientista, vamos botar assim, né? É. Porque eu não sei, eu acho que é criança, né? A gente acaba romantizando com aquelas coisas de. Né, com aquele cenário, né? De química, né? Que você tem aquelas garrafinhas passando de uma coisa para outra, transformando, né? Fazendo a química em si, né? Então eu achava isso muito interessante, né? E hoje eu sou cientista, né? Só que computacional, né? Você é muito mais novo que eu, mas eu lembro que na minha época tinha uma pequena cientista, que era uma caixinha que a gente comprava, e umas coisinhas coloridas para a gente Essas coisas. misturar, virar fumaça. Pode ser É, por isso. Você fez ciências da computação, né? Por isso. quê? Né? Como é que você enveredou para esse lado da A grande verdade. computação? A grande verdade. Assim, eu sempre fui o cara da informática, né? Então, assim, desde o segundo grau, eu estudei processamento de dados, né? Na época que tinha, né? Estudei processamento de dados. Sim. Aí depois eu fui para São Paulo, aí comecei uma faculdade de sistema de informação, né? Aí eu não Hum. completei, depois fui para a Inglaterra. Aí lá eu fiz um curso de sistemas de informação, né? Era um curso lá mesmo. Aí eu fiz a faculdade, mas aí quando eu voltei, eu não consegui validar o diploma, cara. Aí o diploma não validou. E eu queria fazer Não? mestrado. Não.
e eu queria fazer mestrado. Era incompatibilidade de curso, grade, aí não, enfim, o MEC falava que sim, mas na hora mesmo não rolou. Aí eu falei, cara, vou fazer outra faculdade, então vou fazer ciência da computação. Eu fiz outra, mais ou menos dentro da mesma linha, né? Só que aí eu fiz outra aqui, e depois eu fiz mestrado em sistema de informação, que aí foi na universidade aqui do Federal do Rio, né? Na Unirio. Você E chegou a aí morar em São Paulo um eu tempo? morei em São José dos Campos e Pindamonhangaba, na verdade, né? Eu Nossa, morei no estado de São Paulo, né? Eu trabalhei em algumas empresas ali, a Refinaria do Vale do Paraíba, Tenares, umas coisas dessas empresas da área de petróleo, né? você trabalhou num grande centro econômico Eu tinha paulista 19 aí, anos né? ali. Nessa época eu tinha. Embraer, tudo Tava ali. ali. Eu era molequinho, eu tinha 19 anos, né? 19, foi entre 19 e 21 anos ali, né? Que eu passei por aí para São Paulo, né? Foi bom. São Paulo é uma terra abençoada, né? Tudo é aprendizado. Carioca diz que Carioca tem uma rixa com São Paulo, mas tudo bem. Não é Tem uma disputa bobeira. aí. Não é bobeira, É, só aquela coisa isso de. é antigo, né? Isso é É antigo, papo é. bobo. E como é que Também você acho. entrou nessa questão de venda consignada, que é o nosso assunto de hoje? Como é que. Como eu entrei? É. Então, assim, a minha esposa, ela tem né, o tio Sérgio, né, que é meu tio também, e ele tem esse negócio de venda consignada, né, assim, para lingerie. Isso faz muito tempo, foi em 2006, mais ou menos. Mas ele não era muito bem assistido, né? Então, assim, eu trabalhava em empresas muito grandes e assim, eu estava acostumado a fazer projetos, né, assim, e, e ele ali ainda estava na época do DOS, né? Então, assim, estava com uma estrutura grande, totalmente desassistido em termos de sistema de informação ali. Aí eu falei, cara, deixa eu acertar a tua vida aqui. Aí eu acertei a vida dele, depois apareceu uma outra empresa numa situação semelhante, e a gente foi resolvendo problemas de empresas, de grupos que eram grupos grandes, assim, né? E que estavam com problemas de sistema de informação. E aí a gente foi resolvendo isso e foi aderindo primeiramente aos grupos grandes, né? E aí depois que a gente aderiu lá no Reventos os grupos menores, né? Tipo, os empreendedores, né? Mas Esse pessoal. Mas foi que assim que eu tipo de entrei. carência você notou? Quais eram as dificuldades? O que você notou de dificuldades para esse tipo de venda quando você entrou no ramo? Eu acho que é muita dificuldade de apoio operacional, né? Assim, no início, né? No início Uhum. eu enxergava isso, era apoio operacional, assim, não tinha muita solução para resolver as questões dele. Existia algumas, mas era tudo não muito profissional. Era coisa assim, meio. Tem um desenvolvedor do bairro que fez, não sei o quê. Então era meio assim, não existia uma coisa como é o Revendos hoje, assim, né? De chegar, organizar a empresa, assessorar o empreendedor da ponta a ponta, né? Assim, em todas as questões que resolvem mesmo um modelo de negócio como esse, né? Aí, assim, no início a questão era sistema, mas hoje a gente abrange mais coisas, né? Quer dizer, você criou um sistema para isso, foi teu primeiro Foi, passo. foi o primeiro passo. Eu criei um sistema. Esse sistema fazia o quê? Ou faz o quê? Inicialmente, ele organizava os processos de venda, né? Assim, essa coisa de você dar consignado para o vendedor, para o vendedor dar consignado para o revendedor. Então, você tem um controle logístico aí de distribuição de mercadoria que sai de um, vai para o outro, e depois tem um retorno disso, né? A logística reversa. E também tem a parte financeira, né? Então, basicamente isso já é um universo bem complexo, né? Assim, não é bem simples. E aí, hoje, a plataforma amadureceu e existem diferentes sistemas complementando cada processo, né? Então, para a empresa, a gente tem um sistema que ajuda a organizar a empresa dentro né, assim, do lugar físico lá e tal. Uhum. E existe um sistema específico para trabalhar na rua, para que os vendedores tenham agilidade ali para lidar com a venda e vender melhor, enfim, tem várias coisas, né? É bem Quais são interessante. as maiores empresas de venda consignada hoje do país? Olha, é um pouco complexo falar nisso, mas eu sei o nome de uma. É, eu posso falar aqui Pode, abertamente, claro, não tranquilo? tem problema. É, a gente tem a Romance, é muito famosa, tá? O Eduardo, talvez a gente se conheça, mas sem se conhecer, já Seu devo falar xará. bastante do meu xará lá. É, é.
tem a Romance, tem outras empresas. Vou falar do meu grupo aqui que está junto com a Revendos, e tal. Claro. Tem a Dimacres, tem a Insinuante, tem vários grupos aí que tem bastante, que trabalha nesse ramo há muitos anos, né? Então tem outros grupos aí também. Qual é o maior segmento? Que tipo de produto? De venda E tipo, consignada, qual que é o maior hoje eu produto, tenho segmento? dúvida, viu? Eu tenho dúvida entre lingerie e joias, É tá? mesmo? Joias? É, Joias ou bijuterias, assim? bijuterias, Ou todo tipo? bijuteria, mais bijuteria, joias e bijuterias, né? Eu tenho dúvida, assim, assim, existem N outros, né, assim, que acontecem, mas os que lideram são esses dois, entendeu? Lingerie e joias. Lingerie e joias. Lingerie que eu digo, eu quero dizer, é roupa íntima no geral, né? Assim, roupa íntima que é o que tem mais. Faz de No conta que eu nosso, quero. no Ah, nosso, no nosso segmento que a gente atende mais hoje é roupa íntima, né? Hoje o que a gente atende mais é roupa íntima. Mas eu sei que também tem uma expressividade grande na parte de joias. Mas ninguém eles não deixa de são. comprar, né? Calcinha, Não, cueca, não. essas E coisas, nem ninguém joia. deixa de comprar. E nem É, joia, e nem semijoia, bijuteria, é, esses, né, não deixa de comprar, não. eu acho que as lingeries são mais necessárias, né? É. Como é que eu faço? Por exemplo, eu sou Aham. jornalista, tal, decidi montar uma empresa de venda consignada. Quais são minhas maiores dificuldades no início? Quais serão as minhas maiores dificuldades no início? É, olha, acho que as tuas dificuldades vão ser iguais a de qualquer tipo de negócio, né? Assim, você Uhum, estruturar o teu negócio em geral, mas uhum. para esse é um ramo muito de relacionamentos, né? Então, você vai ter que desenvolver relacionamentos com fornecedores, né? Encontrar polos específicos para você poder comprar material de qualidade e depois você vai ter que desenvolver equipe de vendas, né? E aí desenvolver equipe de vendas tem a ver com o seu representante, seu vendedor representante, e as suas revendedoras. Então é um caminho, assim, parece simples, mas não é, entendeu? Mas esse é o grande desafio de fazer inicialmente, né? O cara quer começar o negócio, ele tem que pertencer ele tem que conhecer esses dois grupos, esses dois grandes grupos de pessoas, né? O pessoal que vai representar e o pessoal que vai distribuir e fornecer, para ele ficar ali no meio, atuando como distribuidor. É um investimento muito alto ou é um investimento mais baixo do que o negócio normal? Depende. Eu vou te dizer que depende um pouco, assim, depende muito da forma assim, tem regiões do país assim, que fazem um investimento muito mais alto, mas tem outras que fazem um investimento menor, assim, né? Então, por exemplo, se for começar, assim, muito próximo das praças que você trabalha, né? Assim, perto das revendedoras, se o cara está muito próximo daquilo ali, da região de atuação de venda dele, do ponto de venda, é mais fácil para ele trabalhar com menos produtos, assim, né? Então você tem menos ativos, você pode ter um pouco menos e trabalhar ciclos menores, né? Assim, de consignação para você poder fazer rodar a mercadoria mais rápido, né? Não vendeu, já bota para outro, aquela coisa, né? E, mas dependendo da fase, do lugar onde a pessoa está, ela tem que desprender um investimento maior para fazer a montagem de kits, né? E poder chegar nas praças e ter mais chance, entendeu? Edu, É um quem pouco criou diferente. esse tipo de venda? Quem foi que inventou isso? Foi o brasileiro, né, cara? O brasileiro é incrível, né? O brasileiro, eu não sei quem foi, mas eu acho que isso aí aconteceu nas crises, né? Assim, o que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, que a gente meio que participou e economicamente também, então você pega ali a região de Friburgo, que produzia insumos para ser vendido lá para os soldados na guerra e tal. Quando passou a guerra e essas indústrias que eram gigantescas, né, que empregavam milhares de pessoas, elas foram dividindo, né? Aí essas indústrias foram virando pequenas indústrias. As pequenas indústrias foram virando, né, confecções, né? Aí, enfim, à medida que o país, a economia foi se moldando, foi se organizando, cara, o empreendedor ele não fica de bobeira, né? Porque as histórias de empreendedorismo nessa questão de consignação
acontece em torno do cara que sabe resolver, né? Assim, pô, tô encalhado com mercadoria aqui, eu vou ficar aqui parado, meu irmão. Bota pra rua, né? Como é que eu vou bater na rua? Não sei. Então eu vou bater de porta em porta. Pá, o cara vai e bota, entendeu? Ele não fica muito. Então, assim, é difícil falar com um específico, né? Assim, não, de repente tem um numa região, outro na outra região, mas qual foi? Não sei. Eu acho que vem, na minha visão, vem de uma sucessão de modificações na economia, né? Assim, de como a gente vai se organizando e tal, até acompanhando da história da época da Segunda Guerra Mundial e como essas indústrias foram encurtando, né, até hoje. Para você ver, hoje chegou um momento que as confecções elas reduziram ainda mais de tamanho, né? Você pegava aí uma confecção, tinha 20 costureiras, já era um tamanho grande. Aí, hoje, você ainda encontra confecções, nome, pessoa jurídica, e aí quando você vai ver ali dentro, você tem várias facções, né? Que as pessoas estão alocadas trabalhando de casa, fazendo um pedacinho aqui, tipo como acontece na Samsung na China, né? A Samsung ela é assim. Esses celulares que a gente compra aqui, que são maravilhosos e tal, você tem um grupo familiar lá que faz um chipzinho, outro grupo faz outro chipzinho, e a Samsung é uma grande aglomeradora, né, desses trabalhos, né? Então, aqui também aconteceu isso na parte de confecção, né? E aí, então, assim, essas mudanças de economia é o que gerou esse sistema de consignação, entendeu? Na Que meu países, ver, assim. que países nos copiaram e fazem esse tipo de venda, vamos dizer assim, de forma exemplar também? Olha, país não é muito difícil porque a maioria eu não vejo muitos países copiando a gente não. Assim, eu vejo que alguns empreendedores daqui eu ouço falar, mas eu não sei, não acompanho a operação, mas eu já ouvi que, por exemplo, já foi exportada inclusive para os Estados Unidos, entendeu? O modelo, né? Assim, tem uma empresa, eu não vou me arriscar o nome aqui porque eu não sei o detalhe da operação, então é melhor não falar, mas a gente ouve falar que tem algumas pessoas que exportam para fora, mas é um pouco mais difícil de ir para esses países mais desenvolvidos, porque a economia é diferente, as pessoas, né, têm um emprego, têm uma renda, então aqui no Brasil é mais assim mais fácil de se estabelecer, porque você tem assim, né, você tem uma necessidade muito grande, né? Assim, você tem muita gente que às vezes está desempregado, né? Assim, então o cara tá lá na cidade lá dele, lá, que não tem às vezes nenhuma empresa lá dentro, aí chega o cara lá, nosso caixeiro viajante, chega lá, deixa um produto consignado, e aquela pessoa que não teria oportunidade nenhuma passa a ter. Isso não é a realidade em todos os países, né? Assim, né? Os outros países aí tem outro tipo de organização, não cai muito para isso. Acho que Então, é possível aliar esse tipo de venda a outros tipos de vendas? Ou seja, a empresa, além da venda consignada, ter outros tipos de segmentos de vendas? sim, é o que eu sempre falo, assim, a venda consignada, ela é um canal de venda, ponto, né? Assim, ela é uma forma. Eu conheço algumas empresas, agora eu não vou lembrar o nome delas, mas eu até me relacionei aqui com o SEO de lá, o CEO de lá. Por exemplo, ele fez ele começou na questão da venda consignada, né, num nicho, e depois ele foi para a venda direta. Ele tem loja de venda em shopping, por exemplo, né? Ele tem a loja dele em shopping e também tem as equipes que fazem a venda consignada e tem o site, tem aplicativos, tem situações, assim, existe isso. E também já bateu muita empresa, assim, indústria, né, na nossa porta aqui, querendo fazer venda consignada. Ou seja, ele estagnou, não estava conseguindo vender, então ele queria, pô, eu quero escoar isso aqui, qual é a melhor forma de fazer isso? Ah, vamos tentar por consignação, porque por venda está difícil. Então ele arruma uma outra estratégia, uma estratégia complementar para poder realizar vendas, entendeu? Então ajuda, Eu sou assim, você leiga no tem. assunto, né? Uhum, Venda né? consignada é exatamente aquilo. Eu pego uma calcinha, dou para o meu revendedor, né? Aham, Ele fica um tempo com essa calcinha, se ele não vender, ele me devolve. isso. Simplesmente é isso? É esse Simplesmente é isso. modelo? É esse modelo. É exatamente isso. Eu tenho um produto aqui, chego aí na sua casa, falo, você quer vender? Então, beleza. Então, vende aqui, daqui a X tempo eu volto
e faço esse acerto contigo. O que tu não vendeu, tu me devolve, e o que tu vendeu, eu te pago aqui a tua comissão, pronto. Entendeu? É bem isso mesmo, é bem simples. Mas olha só, mas eu tenho que dizer uma coisa, assim, é um modelo simples, mas ele tem seus riscos, né? Assim, não é uma coisa assim, não, ele tá me vendo aí falando, parece muito fácil. Todo mundo, quando eu falo assim, não, putz, então é moleza, eu vou fazer e tal. Até vinha a primeira onda de inadimplência, né? Tem gente que morre nessa, entendeu? Porque às vezes tem alguns grupos aí que, assim, dependendo da forma como o cara está trabalhando, né, fazendo a abertura de praça, essa semana mesmo aconteceu isso, um rapaz empreendedor, né? Pegou o produto, não sei o quê, foi abrir uma praça, foi, né, começar o negóciozinho dele, deixou os produtos consignados para a revendedora e quando ele chegou, deram um tiro nele, entendeu? E infelizmente ele perdeu a vida, exatamente. Porque não era uma pessoa confiável, né? Assim, não era uma pessoa realmente confiável e era um grupo que já estava esperando isso mesmo, entendeu? O cara já... Então, assim, é um negócio que tem que se tomar cuidado de todos os lados, né? Assim, não é uma coisa tão simples, existem alguns riscos também. E esse é um risco fato, assim, não tem como Mas esconder como é que a isso. gente se previne desses riscos? Olha, é, assim, a gente, eu tenho medo de até de ser demagogo com isso, porque uma solução como essa do revenda, assim, é quase ruim falar isso, porque essa história aconteceu agora, eu estou me sentindo até mal, assim, de falar isso, mas eu acho que também, se eu me ausentar, eu perco a oportunidade até de ajudar outras pessoas, né? Porque, assim, por exemplo, se o cara faz a abertura de uma praça, pega documento da pessoa, tira foto do lugar, anota as coisas direitinho, né? Anota RG, anota CPF, faz o cadastramento simples, sabe? Uma coisa simples. Você já evita, né? Assim, já afasta um pouquinho uma intenção como essa que aconteceu, né? Assim, de se pegar uma pessoa mal intencionada. Nesse caso específico, eu não sei se foi feito isso, né? Mas como eu sei que o mercado ele é muito assim, às vezes a revendedora nem passa documentação, nem CPF, nem nada, e o vendedor fica naquela assim, tipo, mas se eu não aceitar, ela não vai vender para mim. Aí tu fica, porra, se ela não confia em você para te dar documentação, tu vai deixar um kit para ela, né? No valor que é, às vezes é R$ 1.000, R$ 500, sei lá. Aí tu vai deixar isso com ela sem estabelecer uma confiança? Não faz sentido, né? Mas é porque às vezes ele fica muito caracterizado como uma pessoa não profissional ali, entendeu? Assim, ele não parece uma empresa, ele é um cara que está ali tentando alguma coisa e as pessoas, né, podem agir de má fé, né? Agora, se o cara está organizadinho, né, cumpre um protocolo, segue uma orientação, ele tem mais chance de ter sucesso, entendeu? Assim, e de evitar esse tipo de problema e fato, assim, eu acho que sim. Não tem como comprovar, porque isso é um teste que eu não quero fazer, né? Assim, é uma situação horrível, mas assim, usando a lógica, né, assim, pelo que a gente já viu, né, assim, como que as pessoas conferem prestígio, assim, se você chega todo organizado. Cara, é o que eu sempre falo, né, do restaurante. Você vai no restaurante, você tem um garçom que vai te atender com um papelzinho, né, escrever na caneta, você tem uma impressão. Agora, quando o cara chega com um tablet e faz o pedido, o troço já sai lá na cozinha, de repente o pedido chega, o cara ainda está conversando contigo, tu fica, pô, que é isso, né? Tu se sente bem servido, se sente, né, prestigiado também, né? Além de você sentir prestígio pelo atendente, né? Então, assim, eu acho que isso tudo ajuda a modernizar o trabalho, né? E evitar riscos como esse. Por exemplo, Edu, a internet não tirou um pouco esse modelo de venda? Porque a gente Abalou um compra tudo na pouquinho. internet hoje. Abalou um pouquinho, sim, porque os marketplaces vieram, assim, de forma... Existe uma grande briga, uma grande corrida dos marketplaces no Brasil, né? Então, assim, nesse momento, se está tendo muito investimento de tudo qualquer lado, a Amazon está chegando para tentar tirar o Mercado Livre, ou ganhar espaço do Mercado Livre, porque o Mercado Livre é o principal hoje, né? Então, assim, você tem muito produto lá e a gente passou por essa crise econômica que travou a venda, né? No primeiro ano não foi tanto, mas no segundo ano foi triste. Então, esses caras que estavam ali produzindo, que produzia para essas grandes magazines aí, eles ficaram com o produto parado e aí aquilo, né? O cara, hoje com a internet,
com os marketplaces, redução de e-commerce, né? Assim, antigamente, você vender na internet, você tinha que investir muito alto para ter uma loja virtual, né? Para você... o investimento era alto, a complexidade era alta, hoje em dia reduziu, né? Assim, os marketplaces já facilitam bastante, os fornecedores de e-commerce também reduziram o preço, ficou um pouco, virou mais commodities. Então, assim, qualquer um tem muita possibilidade de vender na internet. Então, isso é uma questão. Mas a internet tem uma natureza de venda. E a venda porta a porta, por consignação, ela tem outra natureza. Assim, ela tem a natureza do relacionamento, ela oferta muito mais produtos do que na internet, entendeu? Assim, para aquela pessoa que está ali, né? Você está ali, aí quer dizer, Pedro, deixa eu só me corrigir aqui, porque a internet ela é uma infinidade, né? Então você pode encontrar produtos de tudo qualquer lado. Mas o que aparece muito na internet às vezes é o que está mais na moda, né? Assim, ó, tá ali na Foi o moda. que aparece, às vezes, não é o que é entregue. E Né? também Na é venda isso. consignada, Ela tá você tem vendo. contato com o produto, você vai comprar olhando o produto. Eu não gosto de Exatamente. comprar pela internet coisas assim, como roupas, É. lingerie. Compro livro, né? Mas Outro roupa é mais tipo difícil, de né? O risco é eletrodoméstico, muito mas uma alto. roupa, uma lingerie, sem você ver, é É. muito complicado. Eu acho É que é muito complicado. E, assim, eu não acho que... Eu acho que vai se complementar. Acho que é mais um canal. Às vezes o cara pode estar fazendo a distribuição ali na venda porta a porta e pode ir para um marketplace escoar um pouco mais de produto para outras áreas que ele nem pensa em atender. Isso é uma coisa que é possível, sim. Mas o marketplace só vai anular uma empresa, assim, ele só vai ganhar dependendo da estrutura da empresa. Aí eu vou te dizer, eu já vi gente fechando portas por essa razão. Mas e por que a minha vendedora agora só comprou no marketplace? Então ele culpa a internet, mas aí quando você faz um olhar clínico para a situação, você vai ver que a empresa ficou estagnada, ela não cresceu, ela não se desenvolveu suficientemente até para que aquela perda ali daquela pessoa específica que decidiu comprar do marketplace e não dela, para que assim, ela perdeu um, ganha outro, né? Então, assim, ela não conseguiu se desenvolver para fazer esses complementos. Então, assim, e tem muita gente também que eu conheço que fez venda pela internet, faz consignação e fez venda pela internet. Mas, é. cara, é outro processo, são outros problemas. Aí você tem problema de não entrega, de cartão de crédito que paga e depois a pessoa reclama aquele cartão e não sei o quê. Então, assim, a tratativa é outra, não vai simplesmente anular, sabe? Assim, tipo, não, agora é tudo na internet, oba-oba. Não, não dá. Não é isso. Não as vendas na internet, se eu não me engano, continua sendo 20% das vendas, assim, não é tudo que está na internet, mesmo com a pandemia, entendeu? Então, E fora a coisa da propaganda enganosa. Eu comprei um descascador de batata por uma empresa que até hoje não chegou, pois é, né? Eu fiz o pagamento. Quer dizer, pois é, essa coisa da segurança, a gente ainda é muito desarmado, né? sim. Nessa coisa de fiscalização, regulamentação de vendas por internet. Você falou da pandemia. Como é que foi a pandemia para esse segmento? Olha, a pandemia foi uma confusão danada, assim, eu vi muita gente desesperada, né, principalmente no início, né, que assim, havia muita indeterminação do governo, né, assim, então a gente ficava, não para, vai não sei o quê, vamos para a rua, então, ainda mais esse mercado que é o mercado de rua, então eu vi muita gente angustiada e desesperada por falta de orientação e liderança do governo, né, acho que isso aí é claro para todo mundo. Mas, no primeiro momento, você achou que todo mundo ia quebrar, entendeu? E, na verdade, a galera aumentou as vendas e foi aquela loucura, assim, porque as pessoas estavam em casa, houve o subsídio do governo, né? E então muita gente, principalmente essa classe que recebeu o benefício do governo, que muitas vezes também está no nosso grupo aqui de fazer venda e tal, consignar, ela vendeu muito mais, vendeu tanto que a gente não conseguia comprar produto para botar. Eu falo a gente, mas assim, a gente aqui não tem produto, né? Mas eu já me incluo tanto que, enfim. Claro, você trabalha com isso, É, as empresas então, acabam sendo suas também. exatamente, eu ponho como se fosse minha. Então, assim, tipo, não tinha como comprar produto para colocar. Então, assim, eu tinha um cliente até que
Ele tinha até mais de 80 vendedores na rua, assim, trabalhando e quebrou, porque não tinha como repor o produto na rua. E isso foi um problema, né? Assim, mas não foi só no nosso nicho, não. Foi em outros, aconteceu de Para forma todo geral, mundo. né? O problema de reabastecimento. Aí depois o dólar ficou caro, aquela coisa toda. Mas aí quando o governo tirou o subsídio, aí foi degringolando a coisa, né? E foi aos pouquinhos começando um nível maior de inadimplência, e aí algumas empresas já foram aqui, alguns empreendedores já foram meio que desistindo da coisa, trocaram de segmento, então assim foi meio esquisito, entendeu? Agora que eu acho que a coisa está se reorganizando, mas não está como muitas pessoas gostariam que estivesse, mas tá melhor do que antes. Mas nenhum segmento, né? Na verdade, todos, né? De certa forma, perderam alguma coisa. Você falou Perdeu. dos vendedores, né? Essa coisa de porta e porta. Agora, eu sou dono de uma empresa que vende em consignação. Como é Sim. que é? Eu vou me garantir, por exemplo, tem aquele vendedor, pode até não ter nenhum antecedente negativo, de repente o cara sai com a mesma mercadoria e fala: fui assaltado, Você perdi não as tem, mercadorias. Como é que eu me protejo disso? Como é que há um contrato com o revendedor especificando esses tipos de situações? depende da empresa, depende do grau de maturidade da empresa. Não tem como eu especificar isso aqui, é assim assado. Porque lá na revenda você tem empreendedores que trabalham sozinhos, tem aquele que já está num nível assim já de conseguir colocar outros, né? Que tem dois, três vendedores ali, e aí ele já está começando a organizar o time dele. Tem aqueles que ainda estão naquela fase de escalar o time, de organizar a empresa, que tem um pouco maior, assim, tem um número maior de vendedores. Tem aqueles que já tem assim um número grande, já escalaram, já tem tudo organizado. Então, depende muito do grau da empresa, assim, mas no geral, o que fica, a recomendação sim, criar um contrato, dependendo do modelo trabalhista que é, assim, né, que cada um tem um tipo de relação, né, então, aqui eu não posso falar, o modelo trabalhista X é o melhor, o Y é o menor, não existe, depende da situação. Tem muita gente que você mora em São Paulo, eu tenho um produto aqui, eu mando para tua casa. A gente não é vendedor, a gente não é funcionário, tu não é meu funcionário, tu é um parceiro que eu te concedi o produto para tu controlar as tuas revendas aí. Então, Ah, aí é um contrato PJ, mas tem muitas relações que são de CLT, então depende muito. Mas no campo que é o mais frágil, né, que é a CLT já tem o contrato trabalhista, tem aquela coisa toda, já vai mais encorpada, e aí você já meio que se precave dessas coisas, né? Agora, o do PJ é um pouco mais aberto, né? E aí é onde você tem que fazer essas amarrações, né? E prever situações como essa, né? Porque pode acontecer mesmo, né? De perder. Essa semana mesmo, um cliente meu aqui estava falando lá no Instagram, a gente tinha acabado de falar do negócio lá do assalto do menino, e ele foi e falou: meu carro acabou de ser roubado. Aí roubou, levou tudo, né? Mas acontece, aí depende da... Agora, para você porque eu acho que a tua pergunta era mais assim, como é que eu me protejo de alguém mal intencionado, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Assim, porque o mundo ainda, dizem que o mundo ainda é dos mais espertos. Como se é, proteger desses mais espertos, né? eu acho que se a empresa investe numa estrutura organizacional, assim, num desenho de organização que não é só coisa de inferência, assim, você tem um RH ali, ou você tem um RH ali dentro, ou tu contrata alguém para poder, né, fazer análises que vão além do que a gente está acostumado, né? Eu acho que nessa de você fazer uma boa contratação, você prevê situações ruins. E isso é um beabá, acho que qualquer modelo de negócio é isso, né? Assim, se tem pessoas boas no barco, você vai ter menos dor de cabeça. Agora, se você está ali, já sabe que o cara é ruim, né? Já deu sinais de que ele vai dar problema, mas aí tu fica forçando, não, vou manter esse cara aí porque eu não tenho alternativa, ou sei lá o quê, tal, tal, tal. Cara, o problema vai chegar. Se você vai dormir pensando naquela pessoa, você pode ter certeza que o problema vai chegar um dia, porque quando o cara é bom, quando você está numa boa relação, né? Quando o funcionário em geral, né? Quando você está numa boa relação, seja lá qual for, você não dorme pensando nela, né? Você só dorme, não é isso?
Com certeza. A margem de lucro é maior para esse tipo de venda, né, Eduardo? Aí varia bastante, vou te falar, viu? Varia muito. Não tem como te dizer se é maior ou se é menor. Eu entendo como um canal de distribuição e um canal de venda que é viável para você gerar volume. Mas eu não posso dizer que a margem é maior ou menor, porque primeiro que eu teria que ter em mãos aqui os dados dos dois lados, né? Assim, e eu não tenho concretamente o dado de um lado. E segundo que a margem de lucro ela não é só da operação da venda, né? Você tem a organização, como que a pessoa controla, como que ela paga os fornecedores, os funcionários, as dívidas que tem. Então, a forma como ela investe na empresa. Então, aí é um pouco relativo, assim, entendeu? Depende muito do que ele tem construído na cadeia de suprimentos até ele e da parte da frente. Mas é uma operação que é viável, sim. Assim, é uma operação que é viável, que dá retorno, e que, se for bem administrada, ela dá retorno, sim. Comissão. As comissões variam ou há um padrão? Varia. Varia de 20 a 40, 50%, depende muito. Entendeu? Assim, depende do Tudo resultado da pessoa. isso Tá, varia. varia de 20 a 50% de comissão? É, varia. Mas, assim, porque são vários níveis de comissão, né? Você tem o distribuidor, perdão, o vendedor, né? O vendedor representante que ganha a comissão dele. Então, pode variar aí até 25%. Aí você tem os revendedores que variam entre 30%, às vezes, dependendo do lugar, menos, né? Mas o mais comum é 30%, 40%, 50%. Depende da relação, depende do resultado, depende muito, entendeu? Mas é essa variação, assim. Mas colocando no lápis, 20, 50, entendeu? Resumindo, né? Entre 20 e 50% é o que está a comissão aí. Então, no É, aspecto geral, né? A gente falou de pandemia, muita gente perdeu emprego, né? sim, Muita gente mudou de segmento e muita gente se tornou empreendedora, né? Resolveu abrir o próprio negócio. sim. Hoje em dia, independente de você venda consignada, ainda é bom abrir o próprio negócio? Olha, eu, eu acho que sim, entendeu? Eu sempre vou incentivar que seja. Acho que é interessante abrir o próprio negócio, mas desde que a pessoa se eduque para aquilo, né? Porque senão vira um sofrimento danado, porque abrir o próprio negócio nem sempre é melhor do que pertencer a um grupo que já existe, né? Uma empresa que já existe. Porque a empresa, o que que ela é? É um grupo financeiro, né? Então, se tu pertencer àquele grupo financeiro fazendo uma função, tu vai ter uma dor de cabeça reduzida. Agora, quando você vai abrir o próprio negócio, porque tu vê um ou outro aí que já escalou, que já se deu bem, aí você vai passar aquela jornada, e essa jornada inicial ela é doída, não é pouco não, né? Você vai precisar de um psicanalista aí para te acompanhar. Eu tenho o meu, a minha, né? Então, assim, não é uma coisa... Porque Você se já tu está há olhar... 11 anos. Você não está numa empresa há 11 anos, né? É, Dando errado, é óbvio. não, A mas dor de assim, cabeça é bem menor hoje. mas assim, a dor de cabeça é sempre presente. Você tem que olhar para todos os ângulos, né? Assim, você como empreendedor, você não olha só para o, sei lá, no meu caso aqui, que é sistema, né? Eu vou olhar só para o sistema. Não, você tem que olhar para o marketing comercial, para o RH, para a contabilidade, para o financeiro. Você tem que olhar para tudo, né? E é super cansativo, não é fácil, né? E por mais que você tenha pessoas competentes que olhem para aquilo, né, que ajudem, né, que resumam bastante coisa, mas tu tem que olhar, entendeu? É uma carga cognitiva que suga da gente, né? Então, existe aquele romantismo de, não, vou abrir a empresa, não sei o que, então, cara, tem certeza? Tenho, não, vou te apoiar, mas, olha, é doído, né? Até você quebrar isso, né, um pouco doído. Mas no final das contas eu aconselho, mas desde que a pessoa se eduque, que estude bastante, porque senão pode acontecer de ficar vivendo um sofrimento e uma angústia que é complicado. Quantos colaboradores você tem na Revendas hoje? Quem São trabalha com você? 8, 8 pessoas. é, são 8 pessoas. O que elas fazem, assim? Que tipo de atendimento vocês dão A diretamente? gente tem pessoas no marketing, né? Tem uma pessoa no marketing, tem pessoas no comercial, acho que são 4.
Aí a gente tem os desenvolvedores, tem pessoas para a parte de administração e tem eu. Entendeu? Então, somos. Cresceu nesse tempo de pandemia? O que você sentiu no seu mercado? Olha, no início, a gente achou que ia crescer, assim, a gente cresceu uns 20% no primeiro ano, mas no segundo ano não cresceu, não. Veio liso, assim, tipo, aconteceu que como algumas empresas quebraram, outras nasceram, então rolou uma, uma modificação, assim, uma metamorfose. Então, não houve um crescimento, mas também não houve queda para nós. Para as outras empresas, né, que estão na rua mesmo, isso aqui, eles passaram por uma certa dificuldade. Quanto tempo dura, em média, uma empresa hoje no Brasil, Edu? Eu vi Olha, uma, eu vi uma pesquisa que me deixou extremamente preocupada, dizendo que eu, 70% das empresas que são abertas duram no máximo 10 anos. É isso mesmo? isso não é uma regra, isso foi um estudo que foi feito sobre dados de 2010 até, acho que foi 2020, né, que foram analisados esse grupo de empresas. Então, desse grupo de empresas, assim, foi bastante que foram fechadas, sim. E aí, assim, quanto tempo dura? Não sei. Eu já vi outros estudos que dizem que 6 anos é o tempo que muitas empresas que somem, né? Mas esse aí até ampliou, né? Ele botou dentro de um tempo maior, né? Mas é complicado, assim. Não é fácil, assim, abrir a empresa. Não, o percentual é muito grande. É, E a gente já tem dificuldade de linha de crédito, de tudo isso, sim, né? Agora, tem. quem atua mais nesse segmento de venda consignada? Quem Homem, atua? mulher, qual que é o perfil? É mulher, acho que a mulher está mais presente. É um exército de mulheres que é impressionante. Em toda a cadeia de suprimento, tá? Assim, da produção até a venda. É um exército, assim, tipo de 80%. Tanto é que lá na revenda a gente nem chama de vendedor, não tem revendedor, não. A gente chama de revendedora. Ah, mas tem um homem ou outro. Dane-se. Mas o português tem que ser revendedor porque inclui os dois gêneros. Dane-se. Vai ser revendedora. Acabou. O nome do nosso sistema lá que é para cliente final, né, para o ponto de venda final, se chama Revendos Maria. Ponto. Entendeu? É isso. É muita mulher. Isso quer dizer que a mulher é boa de lábia, né? É boa para vender. É a E melhor vendedora. produzir, vender, tudo mais, né? Assim, as mulheres são muito presentes no mercado mesmo. Muito presentes, Tipo de não. produto Maioria. não aceita a venda consignada de jeito nenhum, assim, que não funciona, que você acha que não funciona. Ah, não sei te dizer, viu? Que não funciona. Não sei. O produto aí depende um pouco, né? Se eu botar um imóvel como produto, ferrou, né? Não Então dá pelo depende. valor, né? Fica aí Tem gente que faz, nele até vender, né? tem gente que faz consignação de dinheiro, né? Então, que tem essa outra consignação, né? A consignação financeira, né? Que Bom, é a venda consignada, mas tem para a venda consignada é até mais conhecida por questões financeiras, né? Dos e empréstimos, né? Que o pessoal faz aí para aposentado e tal. Pega seu empréstimo consignado, né? Então, às assim, vezes assim, eu já vi a venda consignada de carro, né? Você deixa o seu tem carro venda no é, lugar e aí ele te paga se ele vender. Essas vendas que você citou de lingerie, de é. joia eu já não sabia. Agora, tipo, é São porque assim, poucos a os venda segmentos, né? consignada, para mim, ela é muito baseada na relação, né? Aquela coisa de relação de confiança, né? Então, cara, qual o produto que não sei? É o produto que tu não pode confiar e deixar pro outro, tu tem que vender ele. Então, é isso. Agora, qual? Não sei, entendeu? Não sei te dizer, não. Existe algum tipo de formação hoje para esse tipo de venda? Fora Não, sistemas? Existe algum tipo de curso, de como abrir um negócio desse, como fazer, ou há essa carência? não tem muito esse curso, um curso específico, uma formação específica para isso, não. Em geral, até, assim, não vou dizer que tem uma carência, porque é, em geral, os empreendedores aprendem um com o outro, eles nascem do polo, não nasce assim, né? Você que está sozinho aí, você não vai começar é, sozinho, né? Você pode até
começar, mas a partir do momento que tu entra para uma Revendos da vida, você já ganha o know-how do mercado, né? Então, você acaba absorvendo os processos e a orientação para que você tenha, pelo menos, sucesso na tua operação, né? Agora, a forma como se administra a empresa financeira é outra história, né? Mas, assim, pelo menos para cuidar que a operação ocorra de uma forma performática, né? Que dê resultado, assim, em geral, a gente consegue ajudar nesse caso, né? É um negócio que passa de pai para filho? É um negócio É, familiar, vamos dizer assim? eu já vi uma empresa que estava no terceiro nível, né? Assim, o avô passou para o pai passou para o filho, e o filho eu estava ampliando com sistemas, aquela coisa foi quando eu conheci ele, né? Lá de Juazeiro do Norte. É um exemplo, então, de que as É, coisas podem dar certo. Mas quais são os pode. principais conselhos que você dá para uma pessoa que quer abrir um tipo de negócio como esse? Olha, assim, o principal conselho que eu dou hoje, assim, eu acho que eu iria recomendar que ela pegasse orientação e informação primeiro, assim, de o que é uma empresa, ponto. Acho que primeiro, assim, o Sebrae, eu vou fazer uma propaganda deles aqui agora, assim, tipo, até porque eles têm subsídio do governo, então eles têm dinheiro nosso lá, né? Então, assim, a gente não pode ficar falando, que o Brasil não ajuda, não investe, mas peraí, tem subsídio do governo lá, tem incentivos lá. Se você for lá pegar um curso, alguma coisa nesse sentido, alguma mentoria, o governo está até recentemente, até a gente pegou aqui, o governo estava subsidiando, acho que era 70%, então, assim, existem alguns incentivos. Mas, assim, você pode procurar outras mentorias, outras consultorias, outros lugares também, não é só eles que fazem, mas eles ali têm um ponto, né? Assim, eu acho que você primeiro entender o que é uma empresa, como que funciona as coisas, até para você não passar ficar passando por surpresas, né? Na hora que chegar um imposto, e falar, porque o Brasil fica cobrando imposto. Mas, pô, peraí, cara, tu quer abrir empresa e não quer pagar imposto? Não, porque o imposto é alto. O Tá, tu Brasil quer, é uma empresa, precisa funcionar tu também, quer né? contratar todo mundo e não quer pagar nada. Tu quer só ficar ali, mas o trabalho é meu. Pô, mas peraí, tu quer o direito de explorar, mas sem dar nada em troca? É isso mesmo, a vida é assim, né? Então, assim, porque tem muitos empresários que não têm informação, né? Eles têm essa formação corriqueira ali, né? Circunstancial, aí aprende um com o outro, aí isso aqui, né? Mas eles não têm a formação da empresa, o que é um desenho de organização, como é que se organiza, o que você tem que prestar contas, ou não. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Assim, tipo, você ir pegar algum letramento nesse sentido, para que você não fique assim, tendo angústias desnecessárias, né? Porque o caminho é árduo, né? Não é fácil, né? Você tem que cuidar da operação, tem que cuidar de tanta coisa e que se você não tiver o caminho, quando você está orientado, você tem alguém minimamente te ajudando com alguma coisa, ali fica mais fácil, né? Às vezes a gente fica achando, não, porque eu preciso do sócio e tal. Não, não é sócio, cara. Sócio não vai resolver nada, não. Às vezes ele pode até te trazer mais problema. Então, muitas vezes ele pode trazer problema. Concordo plenamente. Então, Não, e assim, é às aquela vezes. coisa, né? Para tudo, você tem que investir um tempo, né? É, Um trabalho, você tem que pagar imposto. Infelizmente, pode ser uma carga tributária alta, se a gente for questionar aqui, mas é a forma do país se movimentar. Agora, você tem quanto que tempo respeitar eu isso. tenho para falar assim, meu negócio deu certo? Ou Olha, tenho que fechar isso? eu já vi assim alguns estudos dizendo que 2 anos já dava para ver se a coisa ia ou não ia. Assim, 2 anos dava para ver. Mas assim, eu já vi também outros estudos falando que 4 anos, 6 anos já dava para ver se também se ia, se não ia. Então, não tem uma precisão. É, eu acho que uma forma de sentir isso é o quanto você consegue tirar, assim, aí falando né, como empreendedor, né? O cara está começando a empresa ali, quero tocar o negócio. Se ele está conseguindo dinheiro para pagar as contas dele e honrar as contas das dívidas que faz, paga colaborador e tudo mais, então acho que já é o sucesso, né? Entendeu? Agora, se ele está milionário, né, se transformou a conta dele num CPF, é outra história, né? Aí é outra história, É né? outra Mas, história. é, É fácil não. É fácil você detectar quem é um bom vendedor. Tem um perfil assim que você acha, esse aí é um bom vendedor.
Olha, é muito difícil, porque venda é formação, né? Ela não é, nasci com isso, sou isso, né? Tipo, o cara, o lance mesmo é tipo é você detectar quem está dentro dos teus valores, né? Assim, quem acompanha seus princípios, seus valores, se isso vai enrolar um casamento ali, né? Pode ser que tenha alguém muito competente na área de vendas que possa te auxiliar, né? Assim, que vai te auxiliar. Não, eu já tenho, o cara já é organizado profissionalmente, já tem uma questão ali e tal. Mas mesmo esse, você vai ter que olhar para os teus valores, para os teus princípios e ver se há um casamento ali, porque senão o cara vai ser muito bom e ele vai ser tão bom que ele vai te enrolar que tu não vai nem perceber, entendeu? E quando tu perceber, já era, É né? aquela coisa, eu conheço vendedor que vende lote no selfie, consegue. Mas Eu já não ainda consigo tem, vender nada, eu não tenho essa aptidão, né? ainda tem essa, né? Ainda tem esse estigma do vendedor que faz, mas que tem conhecimentos ali, né, interpessoais, né, às vezes até, né, assim, psicológicos ali que ele, né, ele usa para o bem, usa para o mal. Mas aí você tem que ver se o cara está dentro dos teus princípios. É por isso que eu falo assim, a formação de time ela é importante, porque quando você fala em formar times, né, e aí você fala o seguinte, né, cara, aquela coisa bem by the book mesmo, aquela coisa bem simples assim que você escreve. Como que eu quero que a pessoa seja? Eu quero que ela seja assim, tenha pensamentos assados, aí fica fácil de você ir procurar, entendeu? Não, eu quero isso aqui, tu não esquece, porque senão quando você encontra aquele vendedor que é muito bom, aí tu fala, deixa isso aí, esse cara vai vender pra caramba. Ele vai vender pra caramba, mas também pode te trazer um prejuízo enorme, né? Então, Quando a e esmola é acontece. muita, o santo desconfia. E Não, deixa eu mas te acontece muito isso. o investimento é muito alto para eu abrir um negócio de venda consignada? Depende, né? Conforme eu falei da outra vez ali, tipo assim, depende muito, assim, eu acho que é alto, sabe? Não acho que não é muito baixo, não, assim, porque você vai ter que comprar kits, né, para deixar em consignação. Aí você vai ter que definir Vai ter que ter estoque, né? É igual um vai ser negócio comum. qual é o capital de giro que eu quero ter, o quanto de produto que eu quero começar, quantas pessoas eu já quero começar a atender, qual é a audiência que eu quero gerar. Então, assim, você vai começar uma praça que tem 50 pessoas. Então, tu vai deixar kit com 50 pessoas. Então, qualquer formação de kit que tu montar, tu vai ter que multiplicar por 50 e botar lá. E aí o kit, sei lá, você vai botar, vamos falar de lingerie. Aí tu vai botar tanga, calcinha, não sei o quê, tem uma formação. Geralmente o tamanho de kit vai de 20 a 50 itens diferentes. Aí você começa os cálculos ali. Tá, tá, tá. Então, e aí tu tem que comprar do fornecedor. E aí, para tu comprar do fornecedor, muitas vezes você não vai comprar da internet ali, né? Você tem que ir lá na fábrica, determinar, organizar uma produção, e aí vai vir o valor. Então, assim, dependendo da forma como você monta, tem que ter um valorzinho considerável, entendeu? Tem previsão de retorno? De tempo de retorno, de investimento nesse Ah, eu mercado? acho que eu acho que eu acho que entre 1 ano, 2 anos você tem um retorno. Assim, apesar assim de você já ver alguma coisa imediata, né? Assim, botei conseguindo, não cobrou, então você já está vendo ali, né? Mas aí vai depender um pouco do volume que tu investiu, né? Porque muitos desses empreendedores eles investem assim, eu vou investir uns pouquinhos, né? Vai fazendo bootstrap, né? Tipo, eu investi um pouquinho, deu retorno, reinvisto, retorno, reinvisto. Então, eu acho que, assim, o tempo de 2 anos, eu acho que é o tempo que dá para ver se a pessoa vai conseguir tocar, até porque eu vejo muitas pessoas desistindo em 2 anos, assim, né? Não muitas, né? Mas, assim, quando o cara começa, e aí quando ele passa a onda de pepino, né? Que tem isso também, né? Às vezes ele erra na formação de equipe dele lá, e tal, de escolha, de critério de quem vai vender. Então, aí quando ele erra muito nessa parte administrativa, depois ele paga lá na frente, né? E de 2 anos não passa, entendeu? Não adianta, né? Para a gente encerrar, É. Edu, é um bom negócio? No final de tudo Sim, isso, desse panorama que a gente deu aí, é um bom negócio? sim, eu acho que é um bom negócio, sim, cara. É um bom negócio e que ajuda muito a vida de muitas pessoas, né? Assim, eu vou falar de 2 pontos de vista, política e econômica. Do ponto de vista econômico, assim, é bom para quem está distribuindo, porque você cria o canal de vendas para aquilo. Tem gente que só tem esse canal de vendas, outros estão tentando ampliar, fazer e-commerce também e tal. Outros já fizeram e retornaram.
mesmo com essa questão dos marketplaces, dessa grande corrida. Então, assim, apesar disso, é um canal que dá retorno, sim, né? Você vê muita gente assim, que teve sucesso com isso, né? E do ponto de vista político, eu acho que é muito importante porque ele dá muita oportunidade para gente que não teria, entendeu? Assim, eu já fui para a rua, já testar sistema, junto com os vendedores, já peguei carro com eles, já saí para viajar em São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, assim, quando você vai às vezes numa rua, a rua no Rio Grande do Sul que tem essa característica, né? Você vai na rua, a rua toda linda, né? Aí você vai ver a casa mais pobrinha, a casa da revendedora, que é aquela pessoa que está precisando mesmo, né? Aí o cara deixa lá o produto com ela vende, aí muitas vezes tira o sustento. São Paulo também, assim, tem muitas pessoas que eu já vi, assim, que a avó é que sustenta as filhas, os netos, aquela coisa toda. Você vai ver, cara, a mulher só trabalha com aquilo. Então, é um negócio que dá muita oportunidade para muitas pessoas mesmo, assim, no nosso país, onde o governo às vezes não chega, onde não tem empresa que está chegando, mas chega o nosso carrinho lá, entendeu? Daí o cara chega, deixa o Gira a produto com a economia, vendedora, né? Quem gira, ganha, é, gasta. assim, eu não sei dizer se é o maior, não sei dizer quantificar, né, se é maior, se é menor e tal, mas eu acho que ele tem uma importância muito grande. Edu, obrigada. A gente vai Não, divulgar aí durante a entrevista aqueles que tiverem interesse, né? Você tem um sistema criado para esse tipo de venda, o que facilita, né? Já é um sim, grande passo para quem quer iniciar esse tipo de negócio. Muito obrigada. O site obrigado do a você. edu.com.br, o Instagram é o @reventes.br, que você está vendo aí. Isso. E boa sorte, né? Que a gente continue sobrevivendo, que é o principal. Obrigada, Edu. Obrigado. Tá, obrigado, Tânia. Não deixa de comprar um joinha aí, não, tá? Se bater alguém aí com um Um kitzinho, abraço, pode você deixar. compra, Eu prefiro tá bom? ganhar do que comprar. Tá bom. Vou ver se eu mando para você, então. Um Tá abraço. bom, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.